Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, todo mundo aí, eu espero que na segurança da sua casa, espero que esteja todo mundo bem. São tempos difíceis, mas a gente pode fazer duas coisas, pode ficar em casa se lamentando e reclamando da vida, ou pode tentar fazer o possível para superar essa situação. Eu sei que para alguns a coisa está mais apertada do que para outros. Se alguém precisar aí trocar uma ideia, quiser conversar no privado, acredito que vocês têm aí meu número do WhatsApp, podem me chamar, a gente está aí à disposição para ajudar naquilo que a gente puder. De repente, só trocar uma ideia, conversar um pouquinho sobre a situação. Já falei para outras vezes, não vai ser a primeira crise que a gente vai enfrentar, mas também não vai ser a última. Então isso significa que ela vai acabar. Em algum momento ela vai acabar. E o que a gente tem que fazer agora é investir na gente. Tá joia? Então vamos seguir em frente. Vamos continuar agora na segunda unidade da seção 2. Já falamos de transporte. Agora nós vamos falar de armazenagem. E moçada, eu queria destacar para vocês o seguinte: o livro-texto ele apresenta aí alguns conceitos que para alguns podem ser já bastante conhecidos, para outros eles podem ser completa novidade. Então eu sempre estou tentando fazer aí nesses primeiros slides tipo um vocabulário, alguma coisa assim, sempre com indicação de algum vídeo, onde um especialista da área, alguém que fez um trabalho sobre esse tema, possa ter lá informações que vocês possam procurar, ok? Então eu sempre recomendo que você assista esses vídeos, conhecimento nunca é demais, legal? Então o livro-texto fala, por exemplo, de just in time. Muita gente já sabe o que é. Quem não souber ou quem quiser dar uma reforçada, dá um pulo nesse videozinho ali, ele apresenta esse conceito de uma forma muito legal. Outro conceito aí, quem trabalha na área já pode ter ouvido, é o SKU ou SQ. Algumas pessoas aí utilizam aí a pronúncia em inglês. Conceitozinho muito legal, vai lá que você vai entender. Um outro conceito é o conceito de lead time. Tá? Você tem aí algumas abordagens diferentes, esse daí eu acho que dá para ter uma ideia legal do que é que isso quer dizer. Outros dois conceitos importantes são o conceito de roteirização e outsourcing. O que é cada um? A roteirização é basicamente a definição de qual roteiro o meio de transporte, digamos assim, ele vai desempenhar, principalmente aí caminhões e mais ainda os veículos mais leves, ok? E existem vários métodos para isso, alguns programas específicos já são oferecidos aí até para venda para as empresas. Mas pelo menos dois eu acho que é legal vocês conhecerem. O primeiro método, chamado método do vizinho mais próximo, que é abordado nesse vídeo aqui. E um outro método muito interessante é o chamado do Milk Run, tá? A corrida do leite. Isso vai mostrar, tem a ver com um processo que acontecia lá nos Estados Unidos, nos anos 50. Tá? E esse Milk Run tanto pode ser um processo da logística externa, ou seja, de entregas e recolhimento de produtos e equipamentos fora da empresa, quanto uma otimização interna. Esses dois vídeos aí muito legais falam sobre isso, ok? Um outro conceito é o que o livro fala, é o outsourcing, que nada mais é do que a terceirização do transporte a empresas externas. Então, quando isso acontece, a empresa pode se concentrar nas suas competências essenciais e aí acaba por conquistar ou pode conquistar vantagens competitivas. Contudo, há a possibilidade aí de redução dos custos, porque aí você vai aproveitar
uma escala maior da empresa. Às vezes, quando a gente está falando de outsourcing, aí a gente está falando de FedEx, está falando de TNT, de outras empresas grandes aí especializadas em logística. Então, ela tem escala e tem expertise, tem experiência. Mas a empresa que contrata esses prestadores de serviço tem que estar atenta para diferenças gerenciais e diferenças de processo, porque isso pode causar algum problema e pode reduzir a qualidade do serviço, ok? Então é uma tendência aí que o material fala de outsourcing. Muito bem. Então, indo agora para o tema principal do nosso encontro de hoje, a armazenagem. Então, um primeiro conceito importante é a gente entender o que é armazenagem e a diferença de estocagem, ok? Muito bem. A armazenagem inclui todas as atividades que estão relacionadas com a estocagem, com a distribuição de produtos e materiais. E quando a gente fala de estocagem, a gente está falando apenas da guarda física. Então, na verdade, a estocagem ela está incluída dentro da armazenagem, ok? Uma outra coisa para vocês estarem acompanhando. Tem ocorrido uma grande evolução nos sistemas de informação aplicados à gestão da armazenagem. Você vai no YouTube, começa a digitar lá questões de logística, você vê a quantidade de empresas hoje, a quantidade de sistemas e de aplicativos que estão sendo disponibilizados aí para tornar a gestão da armazenagem mais eficiente dentro daquilo que a gente já viu, tornar isso uma vantagem competitiva para a empresa. E uma outra coisa também é o desenvolvimento desses sistemas automáticos de movimentação e separação de produtos. Tem alguns vídeos aí muito legais que vocês podem ver sobre isso, ok? Bom, para que então que se armazena? Quais são os objetivos da armazenagem? Isso é bem tranquilo, vamos aqui dar uma harmonizada no nosso conceito, anivelada aí nos conceitos com relação aos objetivos da armazenagem. O primeiro deles é maximizar o uso do espaço. Então, você conseguir aí retirar o maior retorno possível dentro do espaço que você usa na sua empresa. Outro aspecto é permitir o acesso fácil, além de facilidade, a gente pode colocar aí de rapidez também aos produtos que a empresa precisa dispor. Outro objetivo é que se garanta as condições adequadas de estocagem. Então, tem produtos aí que requerem algumas características muito específicas e tem que se cuidar disso aí. Além disso, se pode controlar os estoques e as atividades relacionadas. Importante demais também é você minimizar tanto avarias, ok? Quanto as perdas. Tudo bem aí, moçada? A avaria é quando você tem um problema, mas não necessariamente aquele produto ele está estragado, ok? Já a perda, você aí já perdeu em definitivo tudo, ok? E o roubo também, uma questão aí que tem que ser cuidada. É importante também permitir que a movimentação nos diversos subsistemas de logística, eles ocorram aí da forma adequada. Você vai buscar também otimizar o uso da mão de obra e de equipamentos. Vai buscar também separar os materiais de uma maneira rápida e confiável. E também poder despachar rapidamente os materiais aos seus destinos. Esses, então, são os objetivos. Então, isso o para quê? E por quê? Quais as razões de se investir, de se realizar armazenagem? A primeira delas é reduzir o custo de transporte e produção ao manter o estoque em locais estratégicos. Então, se você cuida bem do seu estoque, se você administra bem o seu estoque, isso vai refletir no menor custo de transporte e também no menor custo de produção. Uma outra coisa fundamental é que a demanda seja atendida. Então, que você tenha os suprimentos para poder
atender a demanda na hora, no momento, no local onde isso é requerido, ok? Uma outra coisa, tem alguns produtos específicos. Se você fala de alguns tipos de queijo, de algumas bebidas como vinhos ou outros processos, requerem que haja um tempo em que esses produtos sejam estocados, sejam armazenados antes de poderem ir para o mercado. Então, alguns processos específicos exigem uma estrutura, um planejamento de armazenagem, ok? E por fim, você permitir um melhor atendimento com relação a prazos, ou seja, você garantir ao seu cliente que aquele produto que ele precisa, e quando a gente fala de cliente aqui, tanto é a pessoa física, quanto pode ser uma outra empresa, que ele saiba que você vai conseguir atendê-lo num prazo razoável, isso vai certamente se refletir nas suas vendas, ok? Bom, em relação à armazenagem, uma questão fundamental é o espaço físico. Então, o que a gente tem que observar em relação ao espaço físico? Primeira coisa, você vai ter que escolher onde você vai colocar esses armazéns. Algumas empresas podem se dar ao luxo de ter armazéns muito próximos ao seu local de produção, outras não, ok? Então você precisa definir tanto a região quanto o local específico. Aí você vai considerar o potencial da região, saber quais os custos envolvidos, regulamentações, tem às vezes muda de uma cidade para outra algumas questões legais, ver a disponibilidade de recursos humanos, aí uma série de outros fatores que tem que ser considerados. Outra coisa é que a área do espaço dedicado à armazenagem deve considerar tanto a demanda quanto a estratégia. Então, o que é que isso quer dizer? Você pode errar aí tanto para menos quanto para mais. Você construir uma estrutura de armazenagem que seja muito pequena, você vai ter problemas. Mas se você aí, ou de repente você constrói uma estrutura que atende a sua demanda agora, mas a sua empresa que você está trabalhando está num processo de expansão. Aí lá na frente essa estrutura não vai atender mais, tem que cuidar disso. Por outro lado, se você construir também um espaço grande demais, você pode correr o risco de lá na frente estar com espaço sobrando, estar com dinheiro parado, gerar dívida. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado, ok? E um outro aspecto, tem crescido o uso dos centros de distribuição, onde você pensa em algo muito maior do que armazém, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas no sentido aí de você enxergar o processo de colocação de produtos no mercado dentro de toda a abordagem estratégica da empresa, ok? Bom, que tipos de... Muito bem, pessoal. E que tipo de serviços, então, podem ser prestados pelos depósitos? Seguinte, primeira coisa é o abrigo. Você vai ter um lugar para proteger suas mercadorias. Mas também você pode usufruir, pode se beneficiar de serviços como inventário, como rotação de estoques, como reparos. Uma outra questão é que você pode fazer agrupamento de itens por produto. E como que isso funciona? Tem basicamente duas formas desse processo acontecer. O primeiro deles é a consolidação. Digamos que você tem aí que entregar um determinado lote para um cliente, só que você recebe de vários fornecedores diferentes, ok? Então você vai receber desses fornecedores, vai montar um lote maior e vai então agregar, às vezes, a entrega de diversos fornecedores, um produto só para o seu cliente. O processo inverso é a transferência e transbordo. É quando você tem, na verdade, um fornecedor que disponibiliza para você quantidades muito grandes,
mas os seus clientes compram em quantidades menores. Então você vai desagregar ou vai fracionar aqueles volumes nas quantidades que o seu cliente deseja, ok? Isso vai ficar mais claro nos próximos slides, porque aí a gente vai falar de layout, ou seja, como que o seu centro de distribuição, o seu depósito, o seu armazém, ele vai ser montado. E existem dois tipos básicos, e a gente vai mostrar as figuras, vai ficar claro para vocês. O primeiro deles é o fluxo em U, que é o mais utilizado, onde os produtos vão entrar pelo recebimento, vão passar pela estocagem, que normalmente vai ser posicionada nos fundos do armazém, e depois eles se dirigem à expedição, que vai estar localizada próximo ao recebimento e do mesmo lado do prédio. Então vocês vão perceber que esse U aí é basicamente o fluxo que a mercadoria faz. O outro layout é o fluxo em I, que é quando o fluxo atravessa o armazém. Esse é mais raro, ok? Mas isso ocorre quando você tem os pedidos, o período, melhor dizendo, dos picos, tanto de recebimento dos produtos quanto de expedição coincidem. Então você vai fazer um fluxo através do armazém, onde você vai ter a entrada num ponto, os produtos vão cruzar o armazém e vão então sair pela outra ponta. E pode acontecer também em operações de cross-docking, que a gente vai falar em seguida para vocês. Então, deixa eu apresentar para vocês aqui uma figura do que é esse fluxo em U, ok? Então, o que é que acontece? A gente tem aqui, em primeiro lugar, a chegada do caminhão, que vai ser o recebimento, ok? No recebimento, você vai ter o checklist, o descarregamento, recebimento e a conferência da carga, e aí você vai identificar e distribuir o material. Essa segunda etapa é o put away, que inclui as atividades de pré-packaging. Esse package nada mais é do que a distribuição, você colocar as coisas no lugar certo. Só que algumas vezes você tem algumas atividades prévias a isso. Em alguns momentos você vai fazer a paletização, em outros você vai fazer uma repaletização, vai poder aplicar filmes plásticos, em outros você vai colocar etiquetas. Além disso, se a mercadoria já está toda prontinha, você vai fazer a leitura do código de barras, vai definir onde esse material vai ficar guardado e vai movimentar o pallet até a área de estocagem, ok? Então ele vai ficar lá estocado direitinho, bonitinho, aguardando o momento em que ele vai iniciar a sua saída, que é o picking, que é a retirada dos itens que já estão em estoque para o atendimento de uma demanda específica. Então, você vai coletar, vai separar e vai preparar os pedidos. A etapa seguinte é o stage out, que nada mais é que o local destinado para os produtos ou materiais que estão em processo de expedição. Então, ele sai da estocagem, vai passar por esse picking, que nada mais é do que a escolha, o stage out, onde ele está se preparando para ser expedido, ok? E o último item, a última etapa, melhor dizendo, é a expedição, que ele vai estar já pronto, então, e vai ser direcionado para ser carregado e embarcado, ok? Bom, uma outra coisa é que você pode perceber aqui, ó, nesse processo, seguindo aqui, onde eu tenho direto do recebimento, o cross-docking e a expedição. Quando você tem apenas esse processo, você pode fazer, como a gente viu lá, o fluxo em I, ok? Agora, vamos falar um pouquinho mais de outra forma do cross-docking. Slide seguinte, que é o seguinte, aqui eu tenho uma situação que a gente vai explicar para frente, onde
não há armazenamento do produto. Esse aqui é o ponto apenas onde a mercadoria ela é redirecionada. Então, olha só, eu tenho aqui a mercadoria que vai chegar no centro de distribuição. Eu tenho aqui, observem que eu tenho fornecedores diferentes, ok? E aí ela tanto pode ser separada em lotes menores, quanto fazer parte de uma carga consolidada. Nesse sistema específico aqui, o que é que está acontecendo? Você vê que os lotes para cada fornecedor, tá? Observa que esse lote aqui, tá? Esse lote aqui, os outros também, eles são iguais. Ou seja, você está fracionando aqui as entregas de 4 fornecedores diferentes e formando aí lotes para os seus clientes. Beleza? Bom, esses sistemas, tá? Eles são explicados, tá, por 2 tipos de atividades que vão ocorrer dentro de um CD. Pode ser o Transit Point e o Merging Transit. O ponto de trânsito, digamos assim, são pontos que atendem áreas distantes dos armazéns centrais. Eles são ponto de baixo custo, pois são estruturas simples. É a figura que a gente estava mostrando anteriormente. Os produtos recebidos já têm os seus destinos definidos e eles podem ser imediatamente expedidos para entrega local. Então, no Transit Point não há armazenagem. Então, é aquela figura do slide anterior com o cross-docking, ok? Um outro sistema é o Merging Transit. O que é isso? Eu tenho uma situação onde os componentes chegam separados, eles são agrupados e montados no local de acordo com os pedidos. Quem costuma fazer isso são algumas empresas de computadores. Então, elas recebem aí os componentes dos computadores de uma enormidade de clientes, eles ficam guardados lá em pontos específicos, e à medida em que as máquinas são demandadas nas suas diferentes configurações, esses produtos, então, os equipamentos são montados e, então, eles são despachados. Ok? Bom, para finalizar a nossa aula, pessoal, na hora que eu estava gravando aqui, passou um carro de som de propaganda, eu tive que dar uma parada e vamos voltar aqui. Eu espero que isso não atrapalhe. O sistema aqui permite que a gente faça uma gravação por slide, então acredito aí que a gente não vai ser prejudicado. Mas vamos lá. Falando aí de estruturas e equipamentos de armazenagem. Você tem aí diversos vídeos que eu gostaria que vocês assistissem. E o primeiro deles, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma padronização de pallets no Brasil, ok? Então dá uma olhada nesse vídeo, veja lá quais são as dimensões, qual é o processo, é algo muito interessante. E você tem aí também outros processos funcionando, ok? Outras estruturas aí que vocês podem consultar. Aí também tem alguns vídeos muito interessantes, moçada. É coisa que assim, eu não conseguiria apresentar de uma forma tão boa quanto esses vídeos que tem esquema, que tem foto. Então, dá realmente, investe um tempo para assistir esses vídeos, vocês vão ver que tem muita coisa boa sendo produzida aí e quanto que essas estruturas de armazenagem elas são disponíveis, ok? Bom, eu acredito que vocês já estão se perguntando ou sentindo falta. Poxa vida, a gente vai só esse vídeo, não vai ter nada para fazer? Ora, eu não ia deixar vocês nessa vontade, não é isso? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro assistir os vídeos, ok? Então, assiste os vídeos, tem muita coisa legal, eu garanto que vocês
não vão se arrepender, vai ser um tempo muito bem investido, ok? E aí depois, na área de comentários aqui, do YouTube mesmo, você vai fazer um comentário onde você vai colocar o vídeo, ou link para o vídeo, e vai destacar um aspecto interessante, ok? Ou dar uma ideia geral, ou dar um resumo do vídeo, como você achar melhor. Mas não esqueça de registrar seu nome, ok? Então a gente vai fazer isso por aqui. Então, só para você ter um exemplo, você pode colocar o seguinte: na aula anterior eu citei esse vídeo aqui. Então, eu colocaria assim: o link, e está aí, copio e colo, é mostrado como o lixo pode ser usado para gerar biometano, ok? Aí você coloca o seu nome e coloca o seu período. Não esqueça de fazer isso, porque um monte de gente aí vai estar assistindo esse vídeo, ok? Então, é lógico que esse vídeo e esse comentário não vale, até porque esse vídeo é da aula anterior. Mas eu estarei aqui aguardando ansiosamente os comentários de vocês. Tá joia, moçada? Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser.